Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao tutorial da planilha de gestão de segurança do trabalho. Esperamos que essa planilha seja muito útil no dia a dia e facilite e organize a gestão da segurança do trabalho na sua empresa. O passo a passo é bem simples. Nós vamos primeiramente até a aba Cadastro e fazemos o cadastramento do nome dos processos, nome dos colaboradores e o nome dos cargos, das funções, de acordo com a necessidade da sua empresa. Em primeiro ponto, vamos cadastrar aqui então o RH e o departamento de compras. O cadastro ele é muito importante porque ele vai alimentar as outras abas da planilha. Então, feito esses três cadastramentos, nós vamos estar prontos e preparados para a utilização dessa planilha. A matriz SWOT é uma matriz de planejamento, ou seja, quando você vai fazer o planejamento do processo de segurança do trabalho, você precisa entender qual é o estado atual. Então, nós vamos preencher aqui quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades e quais são os riscos. Então, basicamente, nós precisamos digitar e selecionar uma prioridade, um impacto, né? Esse impacto, a coluna impacto, é para que você possa priorizar as ações críticas relacionadas ao planejamento anual do Departamento de Segurança do Trabalho. Então, vamos colocar aqui um ponto forte. Vamos colocar aqui liderança comprometida, né? O comprometimento da liderança, qual é o impacto dele nos resultados? É um impacto alto, médio ou baixo? É um impacto alto, por quê? Porque se a liderança não estiver comprometida, é muito provável que seja muito mais difícil alcançar os resultados planejados. Vamos colocar aqui uma fraqueza interna, né? Baixa capacidade para a solução de problemas. Uma segunda, dificuldade para fechar ações. É bem provável que a dificuldade para fechar ações seja relacionada à capacidade de solução de problemas. Então, vamos colocar aqui o impacto médio e o impacto alto. Significa o seguinte: você precisa fechar as ações relacionadas a acidentes e incidentes de trabalho, mas você está tendo uma dificuldade. Então, o impacto é alto e precisa de uma ação para resolver esse problema. Basicamente é isso. Você vai fazer a avaliação do estado atual e preencher essas quatro colunas para que você tenha o planejamento acurado de como estamos agora, né? Como estamos e onde estamos. Feito isso, nós vamos para a aba Métricas. Métricas, eu já deixei em amarelo as informações que você vai precisar preencher para cada um dos indicadores. Então, nós temos aqui as metas estão em índice, a quantidade de acidentes, né? Então, nós temos aqui a, a fórmula. Então, nós vamos preencher. Vamos dizer que a meta aqui é 20,58. E a quantidade de acidentes é 9. Vamos fazer uma alteração aqui, dizendo que a ocorrência de acidentes foi 3, né? Tivemos 3 acidentes em janeiro. Então, automaticamente, a fórmula já faz o cálculo para você e diz se está em verde ou vermelho, ou seja, se a meta foi atingida ou não. Aqui embaixo é horas trabalhadas, conforme norma, né? Então, quantidade de horas trabalhadas. Então, vamos colocar aqui 120.000. Pode ver que ele já reduziu o índice e também está em verde. Então, vamos aumentar aqui o número de acidentes e ver até onde a fórmula
trabalha chegar no vermelho. Pode ver, o resultado atual em índice deu 25 e a meta era 20,58, ou seja, nós estamos acima da meta. Então, automaticamente a fórmula já traz o status para vermelho. Vamos colocar aqui 25. Continua um pouco acima, está 20,83 o atual e 20,58 a meta. Então continua em vermelho. Vamos colocar aqui 23. O resultado atual do mês janeiro já está em 19,17 contra 20,58, ou seja, está dentro da meta. Por isso, a fórmula já traz aqui em verde para vocês. Basicamente, o preenchimento dessa aba métricas é dessa maneira. Nós vamos preencher aqui qual é a meta do ano, mês a mês, qual é a quantidade de acidentes, a quantidade de horas trabalhadas e o resultado atual e o status automaticamente será gerado pelas fórmulas. Nós temos aqui os principais indicadores dentro de uma área de segurança do trabalho, como acidentes com afastamento, acidentes sem afastamento, primeiros socorros, quase acidente, condições inseguras, ato inseguro, inspeções de segurança, ações corretivas, super importante, ações corretivas para eliminar a recorrência e a reincidência de acidentes, dias perdidos, dias restritos e aderência ao budget. Aderência ao budget nada mais é do que você tem um orçamento anual financeiro planejado junto com o planejamento anual da empresa, e aí você vai contribuir para que o resultado financeiro também seja alcançado. Então, é importante manter a aderência ao orçamento anual da empresa. Então, basicamente, nós vamos preencher aqui a meta e os resultados atuais. Feito isso, nós vamos para a aba Acidentes de Trabalho. Aqui na aba Acidentes de Trabalho, eu já deixei em amarelo as informações que você irá precisar preencher. Então, basicamente, nós temos aqui a data de registro de cada acidente de trabalho ou incidente, a classe, nós temos aqui várias classes, o nome do colaborador, o cargo exercido por esse colaborador. Veja, a partir do momento que nós preenchemos o cadastro, aparece aqui na lista suspensa o nome dos colaboradores. Vamos pegar aqui no nome do processo, se já apareceu o processo RH e compras. Veja que sim. Então a fórmula automaticamente faz esse trabalho para você. Então vamos colocar aqui RH, né? Cada uma destas colunas para que nós tenhamos os dados para gerar os indicadores e o dashboard. Então, nós temos aqui atividade a ser realizada, localização. Nós vamos preenchendo cada uma dessas colunas para trazer todas as informações necessárias para fazer uma boa investigação dos acidentes e dos incidentes de trabalho. Por final, aqui nós temos a situação, se está fechado, se está em aberto. Fechado significa todas as ações foram concluídas. E em aberto significa que tem alguma pendência ainda. E a data de conclusão? Nós temos aqui à frente também a faixa etária calculada automaticamente, os dias em aberto também calculado automaticamente e o tempo em aberto. O porquê é importante ter o tempo em aberto? Porque quando um acidente de trabalho acontece, o mais importante é fazer a contenção imediata, ou seja, levar ao hospital, ter todos os cuidados necessários para que minimize o impacto e a consequência no colaborador, mas é extremamente importante as ações corretivas, a análise de causa e as ações corretivas. Isso tem que ser de maneira rápida. Para quê? Para evitar a recorrência ou que aconteça um novo acidente com um outro colaborador. Então, é extremamente importante monitorar o tempo em aberto para garantir que
os outros colaboradores estejam protegidos contra o mesmo acidente. Feito isso, preenchido então todas estas colunas em amarelo, nós já temos aqui então o dashboard pronto e automático para você. Então, uma vez preenchido os indicadores, já irá aparecer aqui o resultado automaticamente para você. Todos os indicadores e dashboards são automáticos, então uma vez que você preencheu a aba cadastro, a aba acidentes de trabalho e a aba métricas, os dashboards e gráficos irão gerar os resultados automaticamente para você. Você não vai precisar editar esses dados, né? Essa é a parte mais importante. Então, nós temos aqui os indicadores para você monitorar. Nós temos aqui a pirâmide de Bird, também é gerada automaticamente para você. Você não vai precisar editar nenhum ponto desta planilha. E nós temos aqui então a aba acidente. Então aqui você vai ter uma visualização holística, 360 graus de tudo que aconteceu ou em relação a acidentes e em relação a incidentes de trabalho. Então você tem aqui o indicador e você tem os filtros. Por que os filtros são importantes? Porque aqui você vai ter a visualização completa. Se foi preciso emitir um ACAT, sim ou não, né? Então, como funcionam os filtros? Basicamente, nós temos aqui mês a mês. Então, vou clicar em janeiro para verificar ou analisar quais foram as ocorrências de janeiro. Então, os filtros já trazem para você aqui exatamente todas as ocorrências. Eu quero só janeiro de 2020. Veja, o filtro já traz também as ocorrências do ano, né? Então, para tirar o filtro, basta clicar no X e para fazer o filtro, basta clicar no número que a gente está procurando. Então, eu vou tirar esse filtro, vou deixar todos os anos e todos os meses para que a gente tenha a ação completa. Eu quero saber só o que está em aberto agora. Veja, automaticamente os filtros já atualizam os gráficos para vocês. Eu quero fechado, novamente os gráficos são atualizados automaticamente. Apertando a tecla Ctrl, eu consigo selecionar mais de um item, né? Apertei a tecla Ctrl e eu consigo selecionar julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se eu quiser selecionar março, eu aperto a tecla Ctrl e clico em cima de março. Automaticamente ele traz os resultados para você. Então eu vou deixar selecionado aqui todos os meses. Agora eu quero saber por localização no corpo, né? Só no dedo direito. Aqui no dedo direito, e ele vai me trazer todas as ocorrências relacionadas a esse evento. Basicamente é isso que precisa ser feito. Para atualizar o dashboard, você vai até a função cadastro no menu e clica em atualizar tudo. Automaticamente atualiza todos os gráficos e indicadores. Basicamente é isso. O dashboard plano ele é gerado com base nesta planilha. Então nós temos aqui uma planilha chamada plano de ação, onde nós cadastramos aqui a data de registro da ação, o nome do processo também vem automaticamente, né? Vejam que tem RH e compras que nós cadastramos lá no início. Então, vou trocar aqui para RH. Cadastramos a descrição do problema, a descrição da ação, o responsável, o líder que irá implementar essa ação, o prazo, o status se está em aberto ou se já está concluído. Novamente, se está fechado, significa que todas as ações foram concluídas.
Se está em aberto, existe ainda alguma pendência. A data de conclusão, comentários se forem necessários, e novamente dias em aberto e tempo em aberto, porque é extremamente importante que as ações sejam realizadas de maneira rápida, principalmente quando se tem um acidente de trabalho. Quando falamos em pessoas, elas são o bem mais importante da empresa. Então, nada mais importante do que implementar todas as ações para proteger as pessoas contra acidentes. Então, voltamos aqui à aba Dashboard do plano de ação. Vou tirar as linhas de grade. E o funcionamento do dashboard é a mesma coisa. Vem até o menu Dados, atualiza todos os dados e pronto. Todos os gráficos e indicadores automaticamente serão atualizados, com base no banco de dados, ou seja, na planilha Plano de Ação. Então, nós vamos aqui selecionar o ano 2014 para verificar, analisar quais foram as ocorrências de 2014. As ocorrências, ou seja, as atividades, as ações planejadas e realizadas. Vamos agora a 2015. Note que os gráficos automaticamente se atualizam. Quero saber somente as ações em aberto. Então, eu já tenho uma visualização completa das ações em aberto. Agora, eu quero saber somente as ações em aberto para o time do almoxarifado. Pronto. Somente com o Harrison. Então, aqui eu tenho uma visualização 100% holística de tudo o que está acontecendo em relação às ações. Então, aqui você vai descobrir quais são os processos que mais demoram para fechar ações. Você consegue descobrir também quais são as pessoas e os departamentos que mais estão gerando ações. Com isso, você terá uma visualização completa para tomar a melhor decisão e de maneira rápida e assertiva, tá? Então, eu quero saber aqui agora quais são as ações que estão mais atrasando ou quem são as pessoas e departamentos que mais estão demorando para entregar as ações. Então, nós temos aqui, né, já a visualização das áreas problemáticas, entre aspas, vamos dizer assim. Então, esse dashboard ele traz uma visão completa de tudo aquilo que você precisa realmente para fazer uma boa gestão, não só dos acidentes e dos incidentes de trabalho, mas também das ações relacionadas. Vamos até a aba Indicadores. A aba Indicadores traz um dashboard com todos os indicadores e métricas que foram parametrizadas na aba Métricas. Então, quando nós vamos lá na aba Métricas e parametrizamos, colocamos lá a meta e os resultados, automaticamente esses indicadores eles serão alimentados de maneira automática. Então, nós temos aqui todos os indicadores já para serem utilizados. Como disse, essa é uma planilha muito completa, uma ferramenta extremamente completa. Então, basicamente, a utilização dessa ferramenta se dá dessa maneira. Nós temos aqui também a aba Tabela 1, são tabelas dinâmicas utilizadas para alimentar os dashboards. E a tabela 2, a mesma coisa, utilizada para alimentar os dashboards. A tabela 2 é em relação aos incidentes e acidentes de trabalho. E a tabela 1 alimenta a aba Dashboards do plano de ação. Então, aqui, basicamente, é a estrutura de dados que vai fazer a alimentação dos nossos dashboards, tanto de acidentes quanto o dashboard de plano de ação. A pirâmide de Bird é atualizada automaticamente, já disse isso anteriormente. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar mais um acidente com afastamento lá na aba Acidentes. Então, nós temos aqui um acidente sem afastamento. Nós vamos transferir para um acidente com afastamento e visualizar que já mudou de 3 para 4. Então, é bem completo e bem automático essa planilha. Tenho certeza que ela vai ajudar e facilitar e muito o trabalho de vocês. Entendendo um pouco melhor a pirâmide da segurança. Todo processo ele tem entrada,
processamento e saídas. Basicamente, dentro da área de segurança, as entradas são o planejamento anual e as ocorrências durante o ano, ou seja, mês a mês vão acontecendo ocorrências. O planejamento anual, ele gera um plano de ação. As ocorrências, elas também precisam gerar um plano de ação para quê? Para melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho e fazer com que o ambiente se torne cada vez mais seguro. Então, as entradas são planejamento anual e os acidentes, com afastamento, sem afastamento e assim por diante. Tudo isso gera um processamento. O processamento nada mais é do que uma avaliação pelo time de segurança do trabalho, pelos gestores, pelos líderes e coordenadores. Para quê? O resultado final precisa ser ação corretiva e melhoria contínua. Então, aqui você vai ter uma visualização com base no método PDCA entre entradas, processamentos e saídas. Se você está tendo muita entrada em relação a acidentes e incidentes e pouca saída, ou seja, uma dificuldade no fechamento das ações, significa que você precisa melhorar o seu processo de fechamento de ações. Então você precisa colocar uma ação lá, identificar quais são as causas e definir quais são as ações para melhorar as suas saídas e garantir um ambiente seguro para as pessoas que estão trabalhando na sua empresa. Então, basicamente, esse é o funcionamento desta planilha de gestão de segurança do trabalho. Novamente ressalvamos, esperamos que essa planilha seja muito útil no dia a dia e facilite e organize a gestão de segurança do trabalho de uma maneira prática, simples e eficiente para você.